Pai do Senhor, irmãos, tudo bom? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar? Pastor Wagner, ora aí para a gente começar, por favor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, ó Deus, nessa manhã, queremos agradecer a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de acordar, Senhor, e chegarmos na Tua casa. Nesse momento, queremos entregar nossa vida em Tuas mãos. Teu servo Luiz, Senhor, pode estar, ó Pai, na incumbência de nos ensinar a Tua palavra. Ó Pai, que os nossos corações possam estar preparados para receber, que os nossos ouvidos atentos para ouvir, ó Pai, para guardar a Tua palavra. Ensina-nos a Deus através da vida do Teu Filho, e que o Senhor possa nos conceder uma manhã de vitória e bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Poder sentar, irmãos. Agradeço a presença de todos. Dá parabéns para os papais. Que Deus abençoe vocês nesse... Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Eu vou começar lendo um texto. Eu vou ler o Salmo 1. E nós vamos, passando. Nós vamos falar sobre criar nossos filhos numa cultura pornificada. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2 só para nós mantermos a tradição de começarmos uma palavra lendo um texto. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Está escrito: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na semana passada, nós começamos a falar de um modo geral, dentro dos contextos familiares que os filhos são criados, como nós devemos criar os nossos filhos. Falamos de um modo geral, porque eu apresentei para vocês vários grupos familiares existentes hoje, dentro desse fenômeno social que nós estamos vivendo, que começou no período do modernismo, nesse período pós-modernista que nós vivemos. E a sociedade, ela sofreu muitas mutações. E essas mutações, se é a mutação social, nada mais é do que a mutação na família. A sociedade de hoje, a família sofreu uma mutação muito grande e nós deveríamos usar mais o termo problemas familiares do que problemas sociais. Porque os problemas sociais são problemas familiares. Visto que é uma ideia muito conhecida de que a sociedade são compostas por famílias. O cidadão, e não há ninguém que tenha nascido que não venha ter sido gerado de um pai e de uma mãe, de um pai e uma mãe heterossexual. Então, mesmo sendo um filho gerado por uma relação casual, isso demonstra que a sociedade está com um problema seríssimo. E se a sociedade está com problema, é as famílias que são problemáticas. E transfere esse problema para a sociedade. É manifestado o problema em indivíduos ou mesmo em grupos.
famílias ou grupos familiares. E dá essa ideia de... É o que demonstra essa sociedade que nós vivemos hoje, totalmente perdida. Nós falamos nós falamos sobre controle de natalidade, que é algo a ser pensado. Falamos sobre como devemos abordar os nossos filhos na criação dele. Falamos sobre como devemos criá-los, como devemos dar para eles limites, como devemos dar para eles exemplos, como devemos dar para eles fortalecer a autoridade um do outro, como nós devemos estabelecer regras claras do modo que vamos criar os nossos filhos, como devemos não só ter regras claras, mas pré-definidas, que essas regras não devem ser discutidas perante o filho, e falando uma série de coisas que, na verdade, é o básico da criação do filho. Dentro desse básico da criação do filho, existe o problema da sexualidade. É um dos temas que deveria ser muito pesquisado por todo mundo, no sentido correto da coisa, mas a gente ignora, não sabe nem o que vai conversar com o filho sobre sexo. E eu, de maneira irônica, eu disse na semana passada, mas não tem problema, sabe que alguém vai falar de sexo para ele. E a tendência é que ele aprenda errado. Você acha mesmo que uma criança de 9, 10 anos não sabe quando os pais se trancam dentro do quarto é para ter um momento íntimo? E a grande questão que fica é: quando falar de sexo com o filho, quando falar e sobre o que falar. Um dos medos que as pessoas têm é que, se falar de sexo com o filho, isso vai despertar nele o desejo de saber mais sobre o assunto e até mesmo de fazer. É um risco, mas que deve ser tomado esse risco, mas se torna um risco se a pessoa não tiver conhecimento do que falar e como falar e quando falar. Porque quando você sabe o que falar, como falar e quando falar, não torna um risco. Porque o que mais vai despertar numa pessoa o desejo de saber sobre sexo é o hormônio dela. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: se uma criança, uma menina, ela está se formando hoje entre 11 e 13 anos, ela já está formada, ou seja, ela já está no período, já está tendo o período do costume das mulheres, como a palavra de Deus diz, nós conhecemos que é o período menstrual. Ela já ainda que recente, tem um corpo biológico preparado já para gerar um filho. Não está preparado porque o corpo ainda não tem estrutura para sustentar uma gravidez, mas ela já pode engravidar. O que nós temos que entender é: as mudanças hormonais dessa menina não vai começar com 11 anos, quando ela se formou, mas já vem antes. O corpo já vem se preparando para aquele momento. E desde o momento em que o corpo da garota ou do menino começa a ter essas mudanças para o dia que ele vai se formar, ele já vai tendo a curiosidade, porque ele já começa a ter as sensações no seu corpo. O bico do seio da menina começa a ficar sensível ao toque, a parte íntima, a vagina, também na hora do banho, e do rapaz a ereção não é mais só para ir ao banheiro, mas ele já começa a ter a ereção sem ser de manhã, com vontade de ir no banheiro. E isso vai despertando nele a curiosidade, porque o pênis dele é ereto dentro do short,
vai dando uma sensação agradável. Isso ele já começa a ter essa sensação com 7, 8 anos. Uma criança, para se masturbar, ela não precisa que ninguém ensine. Ela aprende sozinha. Porque no momento que ele está vendo o pênis dele ereto, ele começa a tocar o seu próprio pênis e começa a ter uma sensação boa, ele continua mexendo. E depois ele vai conversar com os amigos por que saiu aquele líquido branco e os amigos vão dizer para ele, você já é homem já, é só você fazer. Aí o cara ensina como é que ele se masturba. Possa ser que o amigo fale com ele antes e ele vai. Eu só quero mostrar a vocês que o corpo vai levar a pessoa à curiosidade. E o crente é muito místico para certas coisas e é muito ético para certas coisas e não é para outra. E o que acontece com isso é que a ética dele é hipócrita. Não é uma verdadeira ética, é uma ética hipócrita porque ele não tem, ele mesmo sabe a vida que ele tem particularmente, ele mesmo sabe o que pega na mente dele. E como vocês vão ver, eu não vou trazer uma estatística de um modo geral, só vou trazer uma estatística entre os jovens. Você vai ver que a vida sexual no meio dos cristãos hoje não é mais um tabu. Não existe santidade sexual no meio dos jovens, até mesmo entre os casados. São poucos os casais que possuem o seu vaso com honra. A quantidade de homens cometendo atrocidade com as suas mulheres no ato sexual para se satisfazer tem sido cada vez maior. O número de homens casados crente que frequenta chamada aquelas casas de tolerância que chamava antigamente, mas hoje que nós conhecemos como casa de prostituição, é um número extremamente grande, principalmente quando ele viaja para outro estado. Então, é um tabu hipócrita. Não é tratado dos púlpitos o que a Bíblia trata no meio das suas escrituras. Então, o que acontece com isso? O que acontece com isso é que o jovem vai aprender sobre sexo, não vai aprender sobre sexo na sua igreja, com os seus pais, e acontece que ele vai aprender com as pessoas erradas, de maneira errada, e ele vai fazer o que aprendeu, porque cada um faz aquilo que aprende. Então, não podemos reclamar se os nossos jovens estão sexualmente ativos, os jovens da igreja, sexualmente ativos, vocês vão ver na estatística, a porcentagem que é absurda, se a gente não ensina sobre sexo. Agora, para ensinar tem que saber. Para ensinar tem que saber. Tem que se ler, tem que se pesquisar. Eu, ironicamente, coloquei no blog Centralizados em Cristo uns estudos sobre sexualidade. E um deles que eu coloquei lá foi incontinência urinária feminina e ejaculação precoce. O interessante é que tem mulheres que têm esse problema e nem sabem disso. Vocês querem ver um mito, por exemplo? Um mito. Um mito na área da sexualidade. Por exemplo, a vagina se adapta ao pênis. Isso é um mito. É um mito. Simplesmente é um mito. Mas cadê que alguém pratica isso? Que alguém pesquisa sobre isso? Isso é um mito. Todo músculo precisa ser exercitado para que continue sendo forte. Como a vagina é uma musculatura, ela precisa também ser exercitada. E não é exercitada com pênis, fazendo exercício físico. Um mito. A continência urinária é quando a mulher tem um susto ou ri, ou pega algum peso, e que ela acaba urinando um pouco. Ela está perdendo o seu poder na musculatura vaginal. Mas nós temos mito, né, cara? A gente tem que ir mantendo mito, porque é melhor, porque a gente quer passar santidade. A gente não é tão santo assim. As nossas novelas que diz, os nossos filmes que diz, o nosso site que diz, e o nosso pensamento que diz. Mas na igreja a gente tem que ser santo. Então se cria muito mito. Eu falo para vocês o seguinte, olha, sem brincadeira nenhuma, vocês vão ficar até loucos com isso. Eu já falei isso com vocês aqui. Fora a Bíblia, o Evangelho, as Escrituras, uma das coisas que eu mais pesquiso e leio é sobre sexo. Tudo.
Tudo que pode ser sobre sexo eu gosto de saber. Porque é uma coisa muito forte nesses últimos dias. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, vou pedir para... Eu vou colocar num ponto aqui. Para eu não dar nada que eu dei na semana passada. Eu vou ler isso. A partir do ponto 4. Eu vou pedir a Lidiane para colocar um slide aí, que eu fiz essa noite. A vida sexual dos jovens crentes. Uma triste realidade dos nossos dias. Isso aí foi feita uma pesquisa online de uma instituição, eu boto o nome dela no final. E foi feita uma pesquisa entre crentes de todas as denominações, jovens entre 16 e 24 anos, e a conclusão que se chegou sobre a vida sexual dos jovens é essa. Passa aí o próximo, por favor. Já praticou sexo evangélico solteiros? 33,87% não. 66% sim. 66% dos jovens crentes solteiros já praticaram sexo. Isso hoje, mas está uma coisa recente. Próximo, por favor. Entre jovens evangélicos, 16 a 24 anos, que não tiveram experiência sexual. Vamos lá. Ocorreu depois da conversão, 54%. Ocorreu antes da conversão, 45%. Entendeu o negócio? A maioria dos jovens que fizeram sexo crente fizeram depois da conversão. Não foi antes da conversão. Então, sexo entre jovens evangélicos de 16 a 24 anos que tiveram experiência sexual depois da conversão, 54%. Antes da conversão, 45%. Eu vou acompanhar aqui vou colocar aqui para acompanhar, porque eu não estou conseguindo enxergar direito ali. Mas aí eu vou passando para vocês. O próximo, por favor. Jovens evangélicos de 16 a 24 anos que tiveram experiência sexual. Ocorreu antes da conversão, 45%. Ocorreu depois da conversão, 54%. Agora, jovens evangélicos de 16 a 24 anos que tiveram experiência sexual antes da conversão e mantiveram a sua prática sexual, 64%. Ou seja, pessoas que antes da conversão tinham uma vida sexual ativa, se converteram, jovem entre 16 e 24 anos, e depois de convertido continuaram tendo prática sexual. Ou seja, não é uma coisa para se preocupar. Eu estou falando de quase 70% do jovem crente que antes da conversão tinha uma vida sexual ativa, hoje continua tendo. Ou seja, de cada 10 jovens que se converteram e tinham uma vida sexual ativa antes da conversão, quase 7 deles continuam transando depois de crente. Agora, você não vê jovem não participando das coisas da igreja, da ceia, na ceia do Senhor, tudo, você não vê, mas eles continuam tendo sexo. Interromperam a sua prática sexual só 35%. Então, ou Jesus não está convertendo as pessoas, ou a nossa proposta no evangelho está errada. Porque um cara vem do mundo com 13, 14, 15 anos, 16 anos, e lá já tem uma vida sexual, vem para Jesus e não larga a sua vida sexual ativa? Próximo, por favor. Já praticou sexo
Evangélico entre 16 a 24 anos. Neopentecostais. Não, 47%. Sim, 52%. Todos os crentes. Não, 59%. Sim, 40%. Entendeu o que acontece aí? Quando junta todos os crentes, a estatística cai. Mas quando separa só os neopentecostal, aí vocês vão entender por que eu bato tanto nesse negócio de reteté, teologia da prosperidade, porque não gera. Eu conheço, uma vez eu falei sobre isso, me interpretaram mal, fizeram até uma fofoca com o meu nome. Eu falei sobre o assunto que eu li e que eu conheço. Sobre apologética cristã, foram inúmeros os livros que eu li sobre defesa da fé cristã, sobre seita e heresia e mau costume no meio cristão. Entendeu? Quando junta todos os crentes, cai a estatística. Mas quando separa neopentecostal dos demais crentes, aí o número aumenta. Tem um outro número aí que ele é mais preciso. Fez sexo com o cônjuge antes do casamento. Entendeu? Já é uma outra pesquisa. Você é casado, casou na igreja, conheceu a sua namorada na igreja, seu namorado na igreja, mas você praticou sexo com ele antes do casamento? Não, 43%, sim, 56%. Ou seja, 56% do jovem crente casado hoje, que casou dentro da igreja, que conheceu o namorado, mas casou, praticaram sexo antes do casamento. Fez sexo com o cônjuge antes do casamento. Agora vai separar, vai estar mais... Pode passar, por favor. O outro. O próximo. Esse aí. Fez sexo com o cônjuge antes do casamento. O vermelho indica o não e o azul o sim. Outros grupos de crente. 42% não. 57% sim. Entre os neopentecostais que casaram na igreja, estão casados na igreja, mas praticaram o sexo antes do casamento, 76%. Entendeu isso? De cada 10 jovens que casam hoje na igreja neopentecostal, 8 praticou sexo antes do casamento, com o seu atual cônjuge. 23% não. Na igreja tradicional, o número já é equilibrado. 46% não, 53% sim. E entre os pentecostais, o número também é meio que equilibrado. Mas mesmo sendo um número equilibrado, é uma estatística triste. Para nós que pregamos a santidade, que acreditamos na virgindade, isso é um mito. A virgindade está se tornando um mito na igreja, é um mito. Mito é uma mentira que pensa que é verdade. Isso é um mito. E quem deu a resposta foram os próprios jovens. E vocês vão ver que a pesquisa ela vai ficando mais detalhada. Você já manteve relação sexual homossexual? 2% disseram que sim. 5% disseram que sim. 94% disseram que não. 10% de 100 é quanto? 10. 5% de 100. De cada 100 jovens na igreja evangélica hoje, 5 mantiveram relação homossexual. 5 mantiveram relação homossexual. Passa, por favor, o próximo. Passa o próximo, por favor. Isso aí. O vermelho indica não, e o azul indica sim. Os números talvez de longe não estão dando para ser visto. Você tem desejo de manter relação homossexual? 89% disseram que não.
10,69% disseram que sim. Você atualmente mantém uma relação homossexual? 97% disseram que não. 2% disseram que sim. Dentro da estatística do BGE, esse número é considerado quase que irrisório, mas é uma realidade. Ou seja, de cada 100 jovens que nós temos hoje na igreja evangélica, 2 estão mantendo uma relação homossexual. Você vê quantos milhões de crentes tem, divide quantos milhões de jovens tem, e você vai conseguir ter uma ideia de quantos jovens mantêm atualmente uma relação homossexual sendo crente. Mas, dentro desses jovens, 10% tem desejo de manter uma relação homossexual. Nós temos que entender que você sentir desejo de praticar algo não é pecado, mas é a porta, é o caminho que se corre para cometer o pecado. Porque nós temos, a estatística a pesquisa ela é bem minuciosa, mas tentação não é pecado. Pecado é quando você comete o ato. Se você está sendo tentado, é porque você não pecou. Porque se você pecou, se eu pequei, então eu não estou sendo tentado. Eu já estou praticando. Entendeu? Por isso que você vai conseguir entender, porque o Tiago vai dizer na sua carta, bem-aventurado o homem quando passar por várias tentações. Entendeu? Quando passar por várias tentações. É porque ele não caiu, mas foi muito tentado. Então é sinal que ele está se mantendo firme. Isso quer ter sinal que ela está se mantendo firme. Em toda a estatística, mas isso é uma realidade. O próximo, por favor. Você já ficou, ou seja, já conversou com alguém, aquele negócio chamado, já desenrolou, já trocou uma ideia e daqui foi transar? Então vamos lá. 37% disseram que sim. 48% disseram que não. 13% não opinaram. Entre jovens que já ficou. Para vocês terem uma ideia, começou há uns anos atrás uma coisa na igreja evangélica chamada de Boca Virgem, BV. E até alguns pais acharam isso engraçadinho. É só beijinho, não sei o quê. Foi a porta, meu querido, que Satanás achou. Os jovens começaram a vir, tu é BV ainda? Não. Tinha garotas na igreja evangélica há pouco tempo que era BV, tu acredita nisso? Ou seja, nunca tinha beijado alguém. Que isso não pode ser BV? Ela dava um jeito de beijar alguém para no meio das garotas evangélicas dizer, não sou BV. Hoje, meu querido, não existe mais BV. Quem dera se os jovens fossem BV. Não fosse mais BV só. Então, às vezes a gente fala assim, não, mas isso não faz mal não. O evangelho nos deixou claro uma coisa. Ou algo faz bem ou faz mal, não tem neutralidade. Ou faz bem ou faz mal, não tem neutralidade. Uma outra coisa que é interessante vocês terem uma ideia, que eu já conversei, eu já dei aula há muito tempo para jovens, só para jovens. Eu comecei dando aula na escola dominical para jovens. Eu tinha trabalho em igrejas só com jovens. Então eu sei dar aula para jovens. E eu sigo a regra de Jesus. Falo o evangelho e não tenho nada de alterar nem nada. Eu não sou melhor do que o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não conseguir mudar ou dar um entendimento para a pessoa, não sou eu que vou dar. Eu não vejo Jesus dar uma palavra especial para jovem, nem para criança, nem para adulto, nem para mulher. Ele prega o reino de Deus, que é para todo aquele que crê. Todo que crê. Então todo aquele pode receber o evangelho. Você não vê isso nas escrituras. Isso é invenção nova. Nunca teve isso. E esse negócio de usar uma linguagem para os jovens, isso aí não tem menos de 40 anos. Se você for ver, por isso que eu falo, para interpretar um texto bíblico, além de eu olhar o contexto, o significado no original, eu não ignoro 2000 anos de história. Quem eu penso que eu sou? O evangelho está aí há mais de 2000 anos e eu acho que eu lendo a Bíblia, tendo entendimento do texto, eu vou... Que isso, meu querido? Eu não sou pretensioso, não sou nenhum maluco. Existem 2000 anos de história. Existem 2000 anos de história do cristianismo. Então, nós temos que ter a questão do seguinte.
Eu estou acostumado a dar aula para jovens, dei muita aula para jovens. E uma coisa que eu vi entre os jovens é o seguinte: muitas meninas, muitos garotos jovens da igreja, e eu conheço um irmão que ele tem 5 filhos homens, e a maioria dos filhos deles foi disciplinado na igreja por causa de vida sexual, e muitos estão fora do evangelho. Teve um dos filhos dele que começou a transar por causa de uma menina, porque a garota crente mesmo, de participar das coisas da igreja, ele saiu com a garota direitinho, só bitoquinha na boca, a garota falou na igreja que ele era gay, que não sentiu nem o pênis dele ficar duro. Sabe o que o garoto fez revoltado? Tirou a virgindade dela no mato, perto da igreja. Daquele dia em diante, o garoto nunca mais foi o mesmo. Eu conheci um rapaz, que eu estava falando daquele encontro que teve gospel, lá na Quinta da Boa Vista, que foi uma pornografia total, uma sacanagem, uma safadeza de todo tipo, porque eu trabalho numa empresa que presta serviço na Quinta Boa Vista, e o meu chefe, que era crente, foi lá para fazer uma ronda no posto, e os vigilantes ímpios falaram para ele assim: aí vem cá ver aqui, ó, os teus irmãos. Aí o cara foi, né, inocente. Quando viu a quantidade de jovens crentes transando em volta do museu, daquele museu da Quinta Boa Vista, enquanto o louvor estava rolando, era enorme, ao ponto que os caras foram lá para ver, e ela só levanta, e os caras deitavam no chão no mato mesmo, a garota só levantava a saia e sentava em cima. E o que acontece é o seguinte: eu estou falando isso, e isso causou causa aquele espanto, mas é a realidade, tá lá. Por isso que eu não vou para essas porcarias gospel que tem por aí. A maioria não é feita nem por crente. O dia desse a Coca-Cola fez e tinha casal brigando para ir, não sei como é que os caras vão. Sabe, o fato da pessoa estar falando de Deus não quer dizer que a pessoa é de Deus, gente. Aí eu falei isso, né? Quando eu acabei de falar, num lugar, numa igreja que eu estava dando aula para jovens, um dos rapazes me chamou. Falou: pô, Luiz, eu posso falar contigo uma coisa? Aí eu falei: pode. O que foi? Ele: pô, isso aí que você falou é verdade mesmo. Eu falei: não, eu sei que é. A pessoa que me falou é idônea. Ela viu, não foi ninguém que contou, ela viu. Não é porque ninguém viu, não. Eu estava lá. Eu era um dos jovens que estava lá. Eu era ímpio, minha namorada era crente, e eu transei com ela lá atrás, na Quinta da Boa Vista, no dia do show gospel. Daquele dia em diante, minha cabeça ficou atordoada e eu fui para Jesus. Sabe o que minha namorada fez? Me largou porque eu não queria mais transar com ela. O cara falou comigo, eu dando aula na igreja. Não tem nem 2 anos isso. Entendeu? Então essa é a situação, mas a grande questão é fingir que não está acontecendo. Ou então existe uma prática hoje: não vamos falar nada para o jovem não sair. Cara, se Jesus voltar do jeito que eles estão, não estou falando de paixão pessoal, que eu tenho a minha, não sei se vocês têm a sua, fraqueza pessoal, que eu tenho a minha. Agora, eu estou falando de não são crentes, não tem temor a Deus, não acha que isso é pecado, isso não dói no coração deles. Entendeu? É disso que eu estou falando. Nessa situação, se Jesus voltar, eles vão ou eles ficam? Então, meu querido, é melhor falar, ter meia dúzia salvo, do que ter 30, 40 dentro da igreja, ficar aquele coral bonito de jovem cantando, e a maioria está até com um encontro marcado depois do culto. Eu conheço uma jovem que ela ia com a mãe para a igreja, e o cara pegava ela de moto na porta da igreja, ia com ela transar no motel e trazer ela de volta antes do culto terminar. Eu vi isso, foi ninguém que me contou. E eu fui lá falar com os caras, né, que lá na porta, falar com eles educadamente. Cheguei lá de maneira educada, falei: ô, vem cá, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão pensando que isso aqui é o quê? Isso aqui é carro de show? A próxima vez que eu vi vocês aqui, vocês vão ver. Aí dei aquela palavra santa para eles, e eles se converteram e nunca mais apareceram lá. Mas isso é uma realidade, a gente tem que pensar nisso, entendeu? Luiz, em relação a essa linguagem tua aí, que é fato, dentro de pouco tempo, né, tem uma igreja bem próxima à nossa aqui, no encontro jovem, um período aí de 3 horas no encontro jovem dentro da igreja. No dia seguinte,
o faxineiro limpando a igreja, atrás do púlpito da igreja, onde tinha a piscina de batistério, foi encontrado diversos tipos de camisinhas atrás do púlpito da igreja. Eu já peguei um jovem saindo com a outra jovem dentro da igreja atrás do púlpito. Eu já peguei. Cheguei na igreja e eles soltaram. Estavam no maior amasso lá atrás. Eu já peguei. Foi ninguém que me botou, não. Eu peguei. Entendeu? Tinha uma garota olhando. Eu cheguei na igreja. Enquanto uma estava olhando, a outra estava saindo. Beijinho, abraço, rala. Mas era dentro da igreja, atrás do púlpito. E era assim, ó. O púlpito rodeava assim, ó. Você saía atrás do púlpito de novo. Então, era dentro da igreja mesmo. Entendeu? Eu peguei. Atrás do púlpito. A garota saindo. Isso é algo triste. Sabe o que está acontecendo? Não tem temor de Deus no coração das pessoas. Agora estou falando de filho de crente. Jovens crentes, filho de crente. Entendeu? Isso é uma coisa a se pensar. Então vamos lá. Hábitos e práticas de namorados jovens evangélicos. Aí, passa o próximo, por favor. Aí o número está bem pequeno. Eu vou ler para vocês. Então aí agora eu vou começar a fazer perguntas mais específicas para eles. Olha só. A pergunta que tinham lá são essas. Eu vou ir lendo as perguntas e dando a porcentagem. Quando eu estou namorando, não pratico nenhum tipo de carícia íntima. 34% dos jovens que estão namorando disseram que sim. Não pratico nenhum tipo de carícia íntima. Quando estou namorando, eu tenho uma vida sexual plena e ativa. 20% dos jovens disseram que sim. Quando estou namorando, isso é quando estou namorando, não faço sexo com o parceiro, mas costumo ingressar em carícia íntima e masturbação mútua. 19% disseram que sim, 19,54%. Quando estou namorando, não pratico sexo e mantenho um nível de carícia íntimas com a parceira ou parceiro nos limite aceitável. 13%. Só 13% dos jovens têm namoro santo. 13%. 11% não sabiam o que responder. É uma coisa para se pensar muito, mas muito sério. Só 13% dos jovens têm namoro santo. Carícia no limite aceitável. Aí, a pesquisa vai ser mais específica. Passa o próximo, por favor. A pesquisa vai ser mais específica. Então, vamos lá. Isso entre jovens, hábito de prática de namorados evangélicos. Tá? O outro também é hábito de prática de namorados evangélicos. Estão namorando. Entendeu? Como é a vida de namoro deles. Então vamos lá. Uso acessórios estimuladores entre namorados. 3%. 3,41%. Entre jovens evangélicos. Sexo anal. 8,45%. Isso é entre namorados. Não é entre casal, não. Toda a estatística que estou falando aqui não é entre casados. É só entre jovens. Primeiro entre jovens solteiros. E esses dois dados que eu dei agora é entre jovens que estão namorando. Uso material pornográfico. 14,54%. Sexo vaginal. 22,4%. Masturbação do parceiro. 31,52%. Sexo oral, 33,4%. Carícia nas partes íntimas, sem roupas, 37,98%. Carícia nas partes íntimas, sobre as roupas, 45,19%. Beijo de língua, 96,41%. Aí agora essa aí está muito pequena para vocês verem, mas é mais específico. Passa o próximo, por favor. Mas depois eu vou disponibilizar a vocês esse slide
para que vocês possam estar vendo eles. Eu terminei esse slide com a parte da pesquisa que diz: os crentes costumam ser mais severos nas críticas aos erros de ordem sexual dos outros irmãos e menos severos em relação a outros erros de falha de caráter. 74% disseram que sim, concorda totalmente. Sabe o que é isso, querido? A grande questão que acontece, você pode ver, eu não estava conseguindo entender por que esse fato entrou na pesquisa. E entrou um outro que eu até arranquei do slide e só botei esse. Caráter é caráter e se manifesta de várias formas. Se a pessoa não tem como uma pessoa sem caráter ter uma vida, ser uma pessoa íntegra sexualmente. Até uma pessoa com caráter pode ter problema na área sexual. Tem muitos gays com caráter, entendeu? Mas dificilmente um mau caráter tem uma ética na área sexual. E nós nos preocupamos muito com isso, entendeu? Com adultério, essas coisas todas. Principalmente nós que somos oriundos da Assembleia de Deus. A gente que somos oriundos da Assembleia de Deus, quando alguém caiu em adultério, caramba, o pastor cometeu adultério, mas querido, já está roubando a igreja, ó, um tempão. E já está fazendo campanha diabólica, dizendo que vem de Deus, ó, um tempão, mentindo para o povo, jogando lençol. E para Deus é a mesma coisa, porque olha só, a avareza não é idolatria, certo? O desejo sexual exorbitante também é uma idolatria, só você ver lá em Romanos no capítulo 1, e tudo é abominação para o Senhor. Eu recomendo vocês, eu tenho dado mais dicas a vocês do que vocês devem pesquisar, eu recomendo a vocês fazerem o seguinte: coloque no site de pesquisa de textos bíblicos, ou qualquer coisa, coloca assim, ó, abominação é para o Senhor. E você separa o que Jesus diz. Você quer ver uma coisa? O que você acha pior para Deus? O que acha pior para Deus? Um vídeo que eu vi, eu tenho um vídeo aqui, não vou mostrar porque ele é pesado, de um pastor, na hora do culto, transando com duas irmãs dentro da sala pastoral, e dá para ouvir o louvor cantando, enquanto ele está transando, com as duas ao mesmo tempo, ou um irmão se juntar com dois irmãos para falar mal do outro. Para Deus é a mesma coisa. É só você ver lá no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios. Para Deus é a mesma coisa. Abominação é para o Senhor. O que você acha? O que a gente acha pior? Esse pessoal que sai por aí andando atrás de uma santa? Ou aqui Deus fala assim, ó, espera, e a pessoa não espera. Vai, e a pessoa não vai. Para Deus é a mesma coisa. Veja o caso de Saul. Para Deus é a mesma coisa. Quando o crente pentecostal, ele se preocupa tanto com a área sexual, que é o pior do meio evangélico. De todo segmento evangélico que existe, os neopentecostais são os piores, no sentido de dar vergonha com o escândalo sexual. Quem fez essa pesquisa foi nesse site, você pode ver, essa pesquisa está lá, www.bepc.com.br. Ele faz pesquisa nessa área. Depois tem lá uma pesquisa também sobre o sexo entre casados. Pode passar o próximo, por favor. Passa dois. Esse e o outro. E é uma instituição séria que trabalha com essa área de pesquisa no meio dos jovens. É algo para se preocupar, é algo para se conversar, é algo para se falar. Tem muita gente que poderia não estar aqui hoje por causa do negócio da comemoração do Dia dos Pais. Na hora que eu comecei, eu senti vontade de deixar isso para a semana que vem, que está todo mundo, mas não posso fazer isso, em respeito a vocês que vieram, que também têm pais ou não, poderiam estar lá, vieram, então eu trouxe. Nós vamos continuar falando. Como nós podemos cuidar dos nossos filhos no meio dessa geração planificada?
Pode tirar, querida, por favor. Obrigado, tá, Lidiane? Fale com ele mais cedo ou mais tarde sobre sexo e pornografia na internet. Quando os filhos tiverem uma idade apropriada, nós devemos ensinar que o pecado sexual nunca vai promover para eles a liberdade que eles desejam. E que eles podem até optar por não escolher as consequências danosas da desobediência, e nós devemos alertá-los de acordo com a Bíblia e com a experiência de outras pessoas que decorreram por esse caminho e o fim que eles tiveram. Porque para que eles não venham começar pelo mesmo caminho. Porém, não adianta fazer isso depois que ele já está com a mente carregada de desejo sexual. Não adianta falar para o filho que é errado ele ter uma vida sexual depois que ele já perdeu a virgindade. Não adianta mais. Agora o trabalho vai ser muito mais árduo. E você vai precisar de ter muita no seio da sua família, uma estrutura de entendimento, um conhecimento sobre o assunto, coragem e força para pôr limites. Agora, se não conseguiu colocar limites antes, quando era pequeno, quando era menos jovem, não vai conseguir colocar agora. Você sabia que a maioria dos pais evangélicos tem medo da reação dos seus filhos? A maioria dos pais evangélicos tem medo. Tem medo de fazer algo com o filho e vir falar assim, ó, eu vou na polícia e vou te denunciar. Ou eu vou embora de casa. Vai. Quer ir? Pode ir. Essa era a frase dos pais antigamente. E dificilmente o filho não ia embora. Hoje, não, o filho não faz isso não, e os filhos estão indo embora. E o que é pior, estão morando dentro de casa sem ser filho. Porque não habita no contexto familiar. Quem aqui não viu o caso de um filho que não tem nada a ver com o contexto familiar da família? E tem vezes que é mais de 1, 2 ou 3. Se deve conversar sobre o filho sobre sexualidade. No período em que você sabe aonde já se pode falar sobre isso. Lembre-se de uma coisa. O filho, quando começa a ter as sensações, vai começando a ter mais claramente as sensações na área sexual, porque o seu corpo vai respondendo aos estímulos que ele nem sabia que era prazeroso, ele vai deixando rastro. Porque ele não tem uma ainda, a não ser que ele já tenha muita maldade, mas ele não tem ainda muita maldade. Então ele acaba se expondo de vez em quando. E é a partir daí que você deve começar a estabelecer um diálogo. Toda criança de 11 anos sabe quase tudo sobre sexo. Toda criança de 11 anos sabe muita coisa sobre sexo. Sem contar que os jogos hoje são extremamente sensuais. Tem até concurso de Miss Garota de jogos de eletrônico, você não sabia disso. Tem um concurso para ver quem é a mais bonita e a mais sensual. Todo ano tem. Pergunta quem gosta de jogo se ele não sabe disso. Ele sabe. A criança que gosta de jogo sabe. Mas o pai não sabe, a mãe não sabe. Então existe um apelo sexual nos desenhos, nos jogos. Precisamos comunicar, em termos gerais, o que está aí disponível. E por que é destrutível? Tenho que falar para ele o que tem disponível e por que é destrutivo. Por que ele não deve fazer aquilo? Algumas pessoas iriam alegar o quê? Já disse. E isso vai estimular eles, vai dar a eles alternativa para que eles venham buscar vai aguçar a eles a curiosidade de praticar aquilo.
Mas é como eu disse, eles não estão, você não tem como livrar eles disso. Porque existe um fenômeno que você não pode travar, que é o desejo sexual que vai aflorar no corpo dele. Nos Estados Unidos, e eu uma vez conversei isso com umas pessoas, e eu cheguei até a ser gozado disso, existem cidades americanas que incentivam o retardamento menstrual da menina. Não entendo como é que a mãe fica boba quando a filha menstrua com 10, 11, 12 anos. Ela é maluca, pô. Ela é maluca. A mãe é maluca, ela não tem ideia, com todo respeito. Ela não sabe o que ela está fazendo. Se a garota menstruou, ela sente todo o prazer que você sente, mãe, na vagina. Mas a mãe não entende isso. E acha que retardar esse período na cultura brasileira, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, não. Mas na cultura brasileira é uma mutilação. Ninguém está mandando fazer os que fazem os países dos alatolá, que cortam os lábios vaginais para que a garota não sinta prazer. Não está dizendo isso. Mas está falando de retardar. Eu acho, na minha concepção, que uma criança menstruar com 11 anos é muito cedo. É muito cedo. Um dia desse apareceu na televisão, tinha a foto da garota lá, uma garota com 10 anos que estava grávida. Eu tinha a foto dela grávida. Eu tinha não, acho que ainda tem no computador. Eu pesquiso muito essas loucuras sobre sexo. Eu gosto de dar aula sobre isso, ainda que eu falo muito pouco. Só estou dando isso agora porque estou dentro do assunto filho. Não faço questão de dar aula sobre isso. Entendeu? Não faço mesmo. Você pode ver, eu estou com vocês aqui 2 anos dando aula e é a primeira vez que eu falo sobre sexo assim. Em resumo, eu quero que os meus filhos saibam que a perversão sexual é o auge da idolatria. Todos os grandes cultos pagãos se manifestam com prática sexual. E eu quero mostrar para ele a beleza do sexo no casamento. Então, isso vai exigir de mim que eu fale sobre o assunto. É desconfortável para qualquer pai e para qualquer mãe conversar sobre esse assunto com seus filhos. Mas aquilo que eu disse, se você for falar de uma maneira bíblica, científica e clara, você vai conseguir falar muito bem com seu filho, com a sua filha, sobre este assunto. E deve-se falar, porque alguém vai falar com ele. Você pode ter certeza disso. Alguém vai falar. Uma outra coisa que nós devemos fazer é começar a treinar os nossos filhos sobre como interagir com o sexo oposto. É incrível como nós criamos nossos filhos para ser garanhão e as nossas filhas para serem garotinha. Só que para o meu filho ser um garanhão, ele vai ter que ter uma garota para pegar. E vai ser a filha dos outros. Só que o filho do outro, para ser garanhão, vai ter que pegar a minha filha ou a filha de alguém. Você sabia que tem pai que fica feliz quando o filho está ali desejando uma garota da idade dele? Ele é idiota, com todo respeito. Com a questão que fica dessa tendência homossexual, então existe no pai o medo de que o filho seja homossexual. Então o pai mesmo estimula na criação o filho ao interesse ao sexo oposto. Certo ou errado isso? Certo. Mas desde que ele estimule isso com respeito e limite de acordo com a idade. O homem, o garoto, ele tem que desde cedo, por mais que nós casais tenhamos conflitos por divergências ideológicas, ou seja, por incompatibilidade de ideias, o filho tem que ver no seu pai que ele acha a sua mulher uma pedra preciosa. E isso não é palavra motivacional de cara que fala sobre casamento, isso é uma realidade. Só que a recíproca também é verdadeira.
e ele vai desejar ter um casamento daquele. O que os filhos precisam aprender acerca do sexo oposto? Que ele deve ter total liberdade para se relacionar com a pessoa do sexo oposto. Ele não deve ter medo, ele não deve se sentir tímido diante do sexo oposto. Ele deve respeitá-lo e admirá-lo, o sexo oposto. É fundamental o quê? Que o pai tenha um relacionamento íntimo com a sua filha dentro do limite ético. Porque muitas garotas iniciaram na vida sexual porque não tinham um relacionamento íntimo com o seu pai, no limite que deve se ter. Só que na rua, os homens da rua não querem ter com as nossas filhas um relacionamento paterno, em si sexual. Tem muitas garotas que até hoje procuram nas camas o abraço do pai que não recebeu. Mas o pai tem que dar um abraço na sua filha como pai e como homem. Como pai sem limite, como homem no limite. Mas a filha tem que saber, estou abraçando um homem que é o meu pai. O abraço do pai na filha não pode ser igual ao abraço que a mãe dá na filha. Mas tem que abraçar. E tem que saber, eu estou abraçando um homem. Eu tenho prazer de abraçar um homem. Queridos, a mulher sente prazer em abraçar homem. Sente prazer em abraçar um homem para ter uma relação filial, fraterna, mas também uma relação eros. O que acontece quando a menina não tem esse abraço filial, ela acaba buscando no eros esse abraço, mas não existe, e ela continua buscando. E nunca vai achar, mas também nunca para. E depois os abraços ela dá pelo eros mesmo, porque gostou. Porque eu estava conversando com uma irmã um dia desse sobre esse caso do garoto que matou, que é suspeito de ter matado a família inteira. Ela me perguntou se eu acreditava que sim, e eu falei, acredito que sim. Aí ela falou assim, não, mas não pode. Um garoto daquela idade ter premeditado um crime daquele. Eu falei, é porque você não está tendo estudo comigo lá na minha igreja, porque você ia saber que uma criança com 9 anos é capaz de premeditar e executar um crime. O que acontece é o seguinte, nós interpretamos as coisas de acordo com o contexto que nós vivemos. E o contexto que nós vivemos é dessa situação que policial denuncia policial, o outro policial mata o outro, essa violência toda. Se esse caso acontece nos Estados Unidos, a criança seria a primeira suspeita. Uma criança é capaz de cometer um crime daquele. E aí, conversando com ela lá, esse negócio todo, até que eu estava falando para ela acerca dessa necessidade. Você pode ver que aquela criança, ela tinha pai, tinha mãe, mas acabou cometendo aquilo. Agora eu pergunto, dentro de uma família estruturada, aquilo ali é uma regra ou é uma exceção? É uma exceção. Pode ter certeza, é uma exceção. Que tem, infelizmente, se tornado uma regra, mas nós sabemos por quê. Porque o mundo vai de mal a pior. Mas, infelizmente, dentro de uma família não estruturada, de uma família degradada, de uma família destruída, onde há separação, essas coisas, essa regra é comum. Essa regra é comum. E por incrível que pareça, eles não divulgam tanto porque há um interesse de mercado nisso. Mas eles fazem pesquisa. E eles sabem de onde vai estar se originando com maior quantidade, não é um preconceito, os bandidos, as garotas facilmente usuais e essas coisas assim. Eles sabem de onde se origina. E por quê? Por isso que eles até focam nisso. Entendeu? Mas é uma coisa a se pensar. O relacionamento saudável entre pai e filha é muito interessante. Existe um problema muito sério quando é um padrasto.
o que nós temos que entender é o seguinte: nenhum homem ou mulher casa com uma pessoa que tem filho por causa do filho dela. E isso a mulher tem que ter na mente, isso claramente. Aceita-se o filho que ela tem porque gosta-se dela. Mas a mulher não pode aceitar ter com ela um homem que não está disposto a ter o filho que ela tem como se fosse filho dela. Ainda que esse filho também não tem o direito de impedir a mãe ou o pai de ter um outro matrimônio. No entanto, a mãe e o pai que tem filho têm que permitir que esse novo cônjuge seja pai e mãe dessa criança que ela tem. Senão, não entre nessa. Vai ser um inferno na vida de vocês. Há pouco tempo foi feita uma pesquisa e eu ouvi isso na rádio evangélica, no debate. A maior causa de separação nas igrejas evangélicas na década de 80 e no começo da década de 90, sabe o que era? Não era adultério, era enteado e enteada. Maior causa de separação nas igrejas evangélicas até a década de 80. Agora não. Felizmente, os adultérios estão muito fortes no meio da igreja. Então, é uma coisa a se pensar. O que a pessoa tem que ter? O cara ou a moça? O homem ou o rapaz? O homem ou a moça? Que já tem filhos. Ele é homem. A mulher pode ser uma mulher de Deus. O homem pode ser um homem de Deus. Trabalhador. Não quer o seu filho como filho dela? Então não serve para ser seu cônjuge. Talvez a pessoa não queira porque não teve esse entendimento ainda. Porque para Deus é pai e mãe. Vocês sabiam disso? Não? É só vocês lerem 1 Coríntios capítulo 5. Eu não posso ter uma relação sexual com a minha enteada. Deus acha isso fornicação. Porque na igreja de Coríntio, o que aconteceu? O rapaz estava tendo uma relação sexual com a sua madrasta. Era a ex-mulher do pai. E o Senhor repreendeu a igreja inteira porque achou isso normal. Não, mas não é mãe dele, não tem problema não. Não tem problema não? Que isso, querido? Você acha o quê? Que eu não tenho controle de todas as coisas? Foi casual que ela casou com ele? Casou com ele porque ela quis. Então a pessoa se relaciona com alguém ou não se relaciona porque a pessoa quis, é isso? Meu querido, tem Deus tendo controle de tudo, as coisas acontecem como Ele quer. Então está ali dentro da igreja, não é para ser. O que aconteceu é que o Senhor repreendeu a igreja entendeu e provavelmente excluiu aquele rapaz e aquela mulher que estavam praticando tal coisa. Então, mas se também a mãe ou o pai não está disposto a deixar que o outro cônjuge seja pai ou mãe desta criança que ela já tem, não entra em relacionamento, vai ser furada. Não entra. Relacionamento tem que ser pensado, tem que ser escolhido. Ninguém, deveria ser. Se fosse ensinado isso, muitas pessoas que acham que hoje casou errado, não casariam errado. Você viria e pronto, acabou. Você chegava assim, por exemplo, imagine, se você relacionar com uma pessoa que ela não gosta de higiene de jeito nenhum, você vai casar com ela com o quê? Achando que você vai transformar ela para ela ser higiênica? Não, não vai. Você vai brigar com ela por causa disso. A não ser que você goste também de foto de higiene. Entendeu? Isso é para tudo. Então, por isso que nós temos o período, que eu tenho um estudo que eu nunca dei aqui, que eu falo obedecer nas etapas. Você obedece as etapas. Você tem um período. Conhecer a pessoa, namorar, noivar e casar. Você tem 3 períodos para não cometer errado. Depois que casou, por isso que o Senhor não aceita divórcio. Por vários motivos. Um é esse. Não tem. O quê? Ah, não, Senhor, porque eu conheci e casei direto. Mas é problema seu, querido. É problema seu. A responsabilidade é sua. Porque eu estava ouvindo um dia desse um especialista na área de família e ele falou uma coisa interessante. Ele disse, olha,
Em todo divórcio, só há culpado, não há inocente. Porque se você não é culpado daquele ato, você é culpado da escolha. Então não tem inocente, só tem culpado. Em toda briga, só tem culpado, não tem inocente. Porque se você não é culpado daquele ato, você é culpado da escolha. E no fundo, a pessoa fala assim, poxa, não deveria ter escolhido. Bem que me falaram, bem que ele deu tal sinal, ou ela deu tal sinal, e eu não deveria ter. Porque tem que se pensar muito. Eu estava conversando ontem lá no barbeiro com o pessoal, desde também todo esse assunto do garoto, que a gente não fala sobre outra coisa. E eu falei isso. Acho que de vez em quando deveria o pai e a mãe pegar o filho, deixar ele de lado assim e ficar só olhando para ele e entender que o que tem na mão dele é um ser humano criado por Deus. Eu de vez em quando eu pego meu filho e toco nele assim para ver se ele é de verdade. Eu faço isso com a minha esposa também, mas minha esposa fica só olhando às vezes. Eu falo assim, caraca, como é que essa mulher tá comigo, mano? Porque por mais que eu seja bom, por mais que eu ache que eu seja bom, e eu sei das minhas qualidades e dos meus males, ninguém é bom o suficiente para ser cabeça de um outro ser, gente. É isso que ela tem que pensar. Eu não admito o cara tomar qualquer atitude se ele não pensou na Bíblia, na sociologia e na ciência. E explicou isso para o outro. E se o outro não entendeu, aí você toma atitude, a ordem da responsabilidade é tua, então faça o que eu estou dizendo. E a responsabilidade eu mato no peito. Entendeu? Porque ele tem que entender que o que está com ele, tanto ele quanto ela, é um ser humano. Ninguém é bom o suficiente para ser cabeça de um outro ser. Vocês entenderam isso, gente? Se pensasse nisso, muita atitude que marido tomou, não tomaria. E muitas coisas que mulher falou, não falaria. Mas ninguém pensa nisso. Um ser humano, gente. Ser humano. Uma pessoa criada por Deus. Que Deus hoje cria pessoas melhor do que ele criou no Éden. Porque, querido, eu falo você, criar a pessoa do barro é uma loucura. Mas criar uma pessoa dentro de outra pessoa e levar a duas pessoas a participar desse ato de criação, meu querido, é outra loucura muito maior. Entenderam isso? Às vezes a gente não olha isso. Então eu prefiro não ter momentos de prazer com meu filho, mas preparar o meu filho para que ele tenha um futuro. E eu tá velho, deitado no travesseiro, em qualquer lugar, e saber que o meu filho está dizendo assim, ó, se eu sou assim, é graças ao meu pai. Se eu tenho caráter, é graças ao meu pai. Se eu gosto das coisas honestas, é graças ao meu pai e minha mãe. É graças à minha mãe. Se eu sou uma pessoa amorosa, é graças à minha mãe. Se eu gosto, é graças à minha mãe. Pior coisa que tem é quando o filho associa as poucas qualidades que ele tem a outras coisas e a outros seres e a outras pessoas. O cara não conseguiu exercer seu papel. Ninguém está dizendo que é para ser perfeito. Está dizendo de exercer papel de uma maneira simples. Entendeu? É fundamental que os filhos precisam entender, os homens, que mulheres não são objetos para ser consumido, mas a imagem e semelhança de Deus como Ele é. Que Deus fez a humanidade a sua imagem e semelhança. Não o homem macho, mas o ser humano, o homo, fez a sua imagem e semelhança. Então é importante que a pessoa entenda isso. Nesse espaço que tem de discussão, que você vai dizer sobre o filho, estou pulando um monte de coisa aqui, sobre o filho acerca de relacionar com o sexo oposto, desde cedo ele deve ter uma relação saudável com o sexo oposto, mas com limite. Você sabe que existe muitos casos, dizem, né? Pesquisa de muitos casos, na verdade não, eu conheço até um caso, não conheço de pessoas que ingressaram na vida homossexual por excesso de envolvimento com o lado feminino. Existe um limite. Então tem que ser um envolvimento saudável.
Entendeu? Então, tem muitos meninos que só são criados no meio de irmãs e da mãe, e o pai ou é ausente real, ou mora, mas é um ausente, ou é um ausente coloquial, ou é um ausente real, porque tem pai que vive com a mãe, mas ele é ausente, ele acaba desenvolvendo trejeito das irmãs e da mãe, e crescendo de maneira afeminada. Tem filho que desenvolve o homossexualismo por repúdio ao pai, porque não quer ser safado, pilantra, agressivo, bandido como o pai foi. Então ele faz tudo para ter um movimento de antítese ao pai. Como não tem ninguém que o oriente, ele se espelha na mãe e fala: quero ser igual a minha mãe. E ele tenta ser igual à mãe em tudo. E tem outros casos que a gente não consegue realmente explicar por que a pessoa é homossexual. Tem uns que é por violência sexual, que sofre, geralmente está bem, de pai, tio para dasco. É essa linha, a escala. É ingresso também nessa coisa. Aí também dizer que que nem um cara disse, que todo homossexual, porque foi violentado, aí vai ter problema com um deputado lá, como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? O Williams, como é que é? O que fez BBB? Jean Willis. Entendeu? Diga que o padrão bíblico é que o ato sexual seja um relacionamento no casamento, entre o casal. Ensina ele a esperar esse grande dia. Você vai ter que conversar com ele, mostrar para ele na Bíblia, botar texto para ele ler e mostrar para ele o valor dessa relação íntima entre o casal. Cuidado com que os seus filhos passam tempo. Visto que a exposição sexual é muito mais acessível hoje do que há 25 anos atrás, devemos ser muito mais atentos com que os nossos filhos passam tempo. Nunca permita que os seus filhos tenham convívio com pessoas de idade superior à dele. Teu filho tem 7 anos, não tem que ter amizade com um garoto de 13, 14 anos. O garoto de 13, 14 anos está em outro contexto, tem uma outra cosmovisão. Ele está buscando outras coisas, tem outro papo. E você deixa o seu filho todo o tempo conversando com um garoto de 13, 14 anos, se não é irmão dele. Meu querido, o teu filho vai degringolar. Você pode ter certeza disso. Eu sempre disse isso e sempre vi isso. Sempre disse. Hoje existe muito uma aceitação, a gente aceita muito facilmente uma pessoa no nosso convívio que teve uma vida desregrada ou ainda tem uma vida desregrada. Mas você não pode deixar. Sabe, um garoto de 7, 8, 9, 10 anos não é para ter amizade íntima com um garoto de 15, 14, 16, 17 anos. O que esse garoto está fazendo? O que esse garoto de 15, 17 anos está buscando? Não é o que teu filho está buscando ainda. Só que seu filho está sempre com ele. É amigo dele íntimo. Andam junto, brincam junto, comem junto, jogam junto, conversam junto. Esse garoto vai conversar sobre o quê? Porque ele está com os hormônios vibrando nele. Já está tendo pelo corpo. Ele vai conversar com alguém. Com quem que ele vai conversar? Com um amigo dele. Só que o amigo dele é teu filho de 7, 8, 9, 10 anos. O que acontece é que, se esse garoto for um garoto eticamente cristão, porque tem os cristãos não éticos agora, se ele for eticamente cristão, ainda que ele, momentos, venha falar sobre os seus problemas hormonais, ele nunca vai falar de prática, porque ele não tem uma vida assim. Mas se ele já tem uma vida que pratica isso, ele vai falar com seu filho e com a sua filha. E o que vai acontecer? O seu filho e sua filha, que não tem a sua instrução, vai despertar o interesse de cometer. E quando você for ver, a vaca já foi para o brejo há muito tempo, ou a menina já foi para a capoeira e o negócio acabou. Por que acabou? Porque você deixou. Às vezes, a gente fala assim, eu nunca mandei a minha filha fazer isso. Não, mas também nunca impediu.
Não, mas se eu visse, eu não deixava. Meu querido, só falta você querer que ela faça na sala na hora que você tá assistindo televisão. Porque o filho vai esconder o tanto que pode esconder. O que vai fazer é você trabalhar com ele na prevenção. Então, você tem que ver, tomar cuidado com o que e com quem o seu filho gasta tempo. Cuidado com o computador e desliga a televisão. Eu, sinceramente, não consigo entender. Eu falo com sinceridade. Eu, se estiver passando o filme, tiver até uma cena, já estou assistindo o filme, já deixei várias vezes a cena e assisti. Eu sou transparente, não passo aqui um ar de santidade para ninguém. Estava dentro do filme, estava no contexto, acabei deixando de assistir. Não sei se alguém já mudou, aí meus parabéns, eu deixei. Nunca assisti uma cena de beijo com o meu filho de novela, nem qualquer outra coisa. Eu não sei como a pessoa consegue sentar do lado da filha e do filho e assistir uma novela da Globo. Como ele consegue fazer isso? Eu não conseguia ter isso. Eu não consegui esse fenômeno, essa capacidade eu não consegui. Um dia desse, vou dizer pra você, a Letícia tinha 7, 8 anos quando passou aquela novela com a Cláudia Raia e o Genequini. E eu até ali de vez em quando assistia. Eu estava na sala, morava numa outra casa pequenininha, e a Letícia estava comigo na sala assistindo. Na verdade, não assistia a novela mais. Eu mudei o canal e passando. Na hora que o Genequini tinha acabado de ter uma relação íntima com a Cláudia Raia, e a relação íntima foi tão forte que teve um terremoto na cidade, caiu um muro, todo mundo viu ela pelado junto com ele. Como é que a pessoa senta depois quer ter moral para falar o quê com o filho? Eu aprendi contigo, pai e mãe, na sala, dentro da minha casa, contigo assistindo. Eu não vou nem entrar no mérito de que mais de 60% dos homens cristãos visitam um site pornográfico. O assunto não é esse. O que eu estou falando é de você junto com o teu filho estar assistindo novela. Não sei, o cara assiste BBB, junto com o filho. O cara assiste Casa dos Artistas, ou agora não é Casa dos Artistas, como é que é o nome? É A Fazenda, junto com o filho. Um dia desse eu assisti, porque eu conheci o Ivo Meirelles. E sei que o Ivo Meirelles era meio polêmico. E eu queria ver o Ivo Meirelles lá, para ver se ele era polêmico ou não. E vi uma vez. 2 vezes, uma na internet e outra vi na televisão lá em casa. E as 2 vezes que eu vi, graças a Deus, eu vi o que eu queria ver. O Ivo Meirelles quebrando, batendo em todo mundo. Mas nisso que eu fui ver, uma dessas garotas que foi Miss Bumbum foi tomar banho. O Luiz Guilherme falou, pai, tira, não dá para ver. Não dá para ver. Mas o cara consegue ver, a mulher consegue ver com o filho dentro de casa. Eu não sei como é que dá para ver. Então o interessante é que quando o próprio Luiz Guilherme fala, pai, tira, a gente tira. Porque não dá para ver, entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado. Então, uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte, vou fazer aqui para terminar rapidinho. Você deve assistir com seus filhos os desenhos que ele assiste. Saber a linguagem que passa no desenho. E aí você colocar limite. Esse desenho você assiste, filho, esse não. Esse você assiste, esse não. Qualquer coisa você edita, grava para ele, deixa ele assistir. Uma coisa que não pode ter de jeito nenhum, vocês vão achar que é uma loucura. Todas as crianças que tiveram problemas na área sexual, anorexia, bulimia e umas outras questões aí, tinham isso dentro do seu quarto. Cama de casal, computador e banheiro. Filho não é para ter quarto com banheiro. Filho não é para ter cama de casal. Eu quero saber assim, para que um garoto de 13 anos, uma garota de 12 anos que tem uma cama de casal? Para quê? Ninguém faz uma pergunta crítica. Só que a palavra de Deus diz que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. O computador tem que ser na parte visível da casa. Todos os casos de bulimia e anorexia, a criança tinha computador e banheiro no quarto. Porque ela poderia comer na sala, junto com os pais na mesa, dava um tempo, pai, vou lá dentro rapidinho ouvir uma música, descansar um pouco. Ou
liga o som, ia para o banheiro e vomitava. Entenderam isso? Agora, para que um filho tem banheiro no quarto? Para que um filho tem suíte, gente? Um quarto com banheiro dentro não é uma suíte? E suíte não é para casal? Querido, se você dá para o seu filho, preste atenção, um quarto com banheiro, um computador e uma cama de casal, pô, ele tem um motel dentro de casa. Tu acha que ele vai fazer o quê? Você preparou o cenário. Existe uma coisa chamada preparação de cenário. Você nunca mandou ele fazer, mas o cenário está preparado. E você acha que não é culpado? Um dia desse eu vi a Antônio Rota Rosa dizendo o seguinte: se o teu filho, o seu marido, é viciado em pornografia ou sexo ilícito, mãe, você é culpada. Mulher, você é culpada. Porque você não está regulando isso, não está vendo isso. Entenderam? A Antonieta Rosa disse isso uma vez, pregando numa igreja. Nosso tempo acabou. E o que eu ia falar também só ficou faltando essa parte que é: incentive os seus filhos a se abrir com você sobre qualquer assunto. Entendeu? Então, fale com ele sobre o assunto. E ele vai se sentir livre para poder falar. E tem que ter uma coisa em que o filho pode conversar sem ter represália, dependendo do que falar, vai ter que ter, mas ele tem que sentir o desejo de confessar a culpa, mesmo sabendo que vai cometer represália. Ter represália. Sabe por quê? Porque o filho, ele sabe... Deus, Pai, que está no céu, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. E com muita prudência, Senhor, Tu ter usado o Teu Filho para trazer esse assunto, Senhor, para que nós, como pais, muitas das vezes, Senhor, nos cometemos erros ao ensinar nossos filhos. Oh, Deus. Mas que hoje ficou para nós uma aprendizagem, Senhor, para conduzir nossos filhos no caminho da verdade, da forma que Tu, ó Deus, planejou, biblicamente falando, para ensinarmos nossos filhos o caminho que devem andar. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por isso. Muito obrigado mesmo. Esse mesmo, assunto, ó Deus, é um assunto que poucas igrejas falam. Sabemos que poucos falam sobre isso. Mas nós temos esse privilégio, nesta manhã, de compartilhar, Senhor, uma aula tão sábia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos por esse dia. E que nesta tarde, Senhor, à noite, Deus, que Tu tens preparado já o melhor para nós. Nesse culto, Senhor, à noite, Deus, que Tu possa abençoar rica e abundantemente. Que haja transformação de vida, que haja salvação, que haja libertação, que haja cura, enfim, Senhor, que haja adoração a Ti, Deus, de todos os nossos corações. Pai amado, seja conosco durante esse dia. Deus, eu estou saindo, Senhor, 1h da tarde para viajar. Pai, me conduza com Teu braço forte. Me guie, Senhor. Ó Deus, seja comigo, Pai. Me leva-me na Tua paz e na Tua graça. Deus amado, em nome de Jesus, seja com todos nesse dia. E Te agradecemos para todos sempre. Amém. Queridos, hoje muitos de nós vamos estar com filhos, familiares. É uma ótima oportunidade que nós temos para lançar a rede. Então, se cada um de nós aqui tivermos com os parentes, amigos, no almoço, com o Dia dos Pais, e convidarmos, fazendo só a nossa parte, de convidar para estarem aqui hoje no culto, eu creio que nós vamos estar fazendo uma grande obra hoje, amém? Vamos estar lançando a rede. Eu sei que nós vamos estar trazendo um número de pessoas bom para estar aqui ouvindo a palavra de Deus nessa noite. Pastor, por favor, interprete o pessoal. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que seja com todos nós que sinceramente amamos e aguardamos a volta do Senhor Jesus. Você deixa comigo? Amém. Pastor, meus irmãos, até mais tarde.